Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre a importância da educação financeira na sua vida, na vida de qualquer pessoa. E eu vou começar com um questionamento para vocês. Vocês sabem qual é a importância de vocês terem aula de educação financeira? Vocês saberiam me dizer qual que as importâncias que vocês poderiam listar? O que seria importante? O que vocês acham? Ah, professor, eu posso dizer várias coisas, tenho certeza. Como lidar com dinheiro, como que eu vou me planejar para ter uma vida mais tranquila, como que eu vou adquirir os meus sonhos de consumo, por exemplo, minha casa própria, meu carro, minhas viagens, a minha faculdade e assim sucessivamente. Então é importante não para hoje, não para amanhã, mas para a sua vida inteira. Então hoje a gente vai começar exatamente trabalhando esses conceitos. Então nós vamos estar começando uma caminhada longa durante o ensino médio, falando sobre vários aspectos da educação financeira que vai ser importante para a sua vida e que você pode refletir isso também dentro da sua casa. Porque quantas vezes a gente já viu várias famílias, pessoas discutindo exatamente problemas familiares, exatamente por não saber lidar com dinheiro, pessoas não dormindo direito, pessoas não sabendo como lidar com as agruras que acontecem, as dificuldades que acontecem por uma vida financeira não organizada. Então vamos lá, começando efetivamente a nossa educação financeira no ensino médio. Então vamos lá. Então o que a gente vai conversar no vídeo de hoje? Vamos conhecer os conceitos de educação financeira para desmistificar algumas crenças sobre dinheiro enraizadas em nosso inconsciente. Compreender comportamentos e ideias que limitam o nosso conhecimento a respeito do dinheiro e a sua função. Então, são dois objetivos muito importantes, que é exatamente o pontapé do que a gente vai organizar. A gente sempre vai começar com uma pergunta e também vamos falar sobre várias situações de algumas pessoas que escrevem a respeito exatamente das pessoas lidarem com o seu dinheiro. Hoje a gente vai falar da Natália Arcuri, que diz o seguinte: existe um mundo incrível, maravilhoso, em que o dinheiro trabalha para você e não você para ele. Por que essa fala, essa citação da Natália é tão importante? Porque tem gente que corre atrás de dinheiro e o dinheiro acaba não trazendo uma satisfação pessoal e profissional, porque está relacionado cada vez mais à geração de vocês, tem que estar a relação do dinheiro que você vai ganhar e prazer no trabalho. E se você começar só a correr atrás de dinheiro para pagar suas contas, para lá, você não vai ter felicidade. Agora, quando você, a sua família, começa a planejar como você vai precisar desse dinheiro, comprar as coisas que você necessita, o dinheiro começa a fazer sentido e, consequentemente, você não vai trabalhar para o dinheiro. E o dinheiro, sim, vai trabalhar para você, inclusive dentro dos rendimentos, dos investimentos que você vai poder fazer. Então, aqui é uma reflexão. Nas aulas de educação financeira, vamos responder várias perguntas que nós temos e que algumas são mitos, né? E elas, mas eu não vou trabalhar com essa área. Todo mundo trabalha com educação financeira, seja na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Vamos ver algumas questões que a gente vai discorrer no decorrer da educação financeira do ensino médio. Como economizar no dia a dia? Uma pergunta fundamental. E a gente tem que saber como fazer essa economia. Tem várias maneiras, vamos sugerir algumas maneiras, vocês vão trazer experiências que vocês têm, compartilhar com seus colegas em sala, com seus professores, que vai ser bastante interessante. Como poupar dinheiro mesmo ganhando pouco? Porque a desculpa que muita gente diz o seguinte: eu ganho pouco, eu não tenho como economizar. Como é que eu vou guardar dinheiro se o que eu ganho mal dá para comer e viver? Bem, aí vai a questão de você saber lidar com dinheiro. Porque quem tem esse raciocínio, se ele ganha R$1.000,
ele vai gastar tudo. Se dobrar o salário de R$ 2.000, ele vai continuar gastando. Se quadruplicar, ele chegar a 4.000, ele vai continuar tendo esse problema. Então o problema não é a quantidade de dinheiro que você ganha, mas a forma que você organiza o seu dinheiro. Então é esta relação que a gente tem que tornar ela benéfica para a nossa vida. É preciso fazer uma previdência privada para ter uma velhice tranquila? Bem, primeiro, o que é previdência privada, professor? Bem, todo mundo já ouviu falar da previdência pública, né? Você trabalha, carteira assinada, você tem uma previdência pública. Mas ela tem uma limitação de um teto máximo. E algumas pessoas têm um salário superior a esse teto e ela quer ter uma velhice mais tranquila. Então ela pode contribuir desde cedo com a previdência privada para ter uma velhice mais tranquila. Só que hoje em dia a previdência privada não é somente para velhice. Tem muita gente que começa uma previdência privada, por exemplo, quando o filho é pequenininho, para financiar, por exemplo, a sua universidade. É uma outra maneira de ter a visão da previdência também. Quais são as melhores modalidades de investimento? Nossa, essa pergunta, gente, é quase um curso enorme para a gente falar. Então a gente vai falar vários tipos de investimento, pensar que em qual se adequa melhor ao nosso perfil do investidor. Já ouviram falar esse termo? A gente vai falar nos próximos vídeos, perfil do investidor. Será que está na hora de investir em ações? Ações, aquelas ações que são vendidas na bolsa. E você vê algumas ações, por exemplo, há poucos dias eu ouvi de uma grande rede de varejista que ela aumentou as ações dela nos últimos 5 anos mais de 90.000%, gente. Isso é muita coisa. Mas como lidar com essas ações? Nós vamos falar sobre isso. Como poupar para o futuro sem abrir mão dos meus desejos e necessidades do presente? Esta é a equação mais importante, a gente equilibrar o nosso presente com o nosso futuro. E aí está o que eu chamo de inteligência financeira. Preparados para essa grande jornada que a gente vai ter dentro da educação financeira? Se não estão, comece a preparar. Ó. Até meu gatinho lá está dizendo, estou pronto. Então vamos lá, antes de começar vamos fazer uma reflexão a respeito do nosso comportamento frente ao dinheiro e situações de consumo. Para isso vamos responder as perguntas a seguir com sempre, vocês vão colocar S, às vezes vocês vão colocar A e nunca vocês vão colocar N, tranquilo? Eu vou fazer 3 perguntas de cada vez e depois a gente vai discutir. Então vocês podem ir lá no caderninho anotar rapidamente, vai dar um tempinho pequeno para vocês pensarem, analisarem e me dizerem a resposta, tá bom? Então vamos lá, as primeiras questões aqui, tá? Primeira, tenho vergonha de pedir um desconto? Segunda, tenho medo de pedir aumento de salário? Penso que os ricos são maus e os pobres são bons. Pessoal, vocês vão responder, pensem rapidamente, vou dar um instantinho para vocês resolverem e já voltamos a fazer a discussão a respeito dessas 3 perguntinhas. Já voltamos.
E aí, galera, responderam? Acho que essas perguntas aqui vão começar a uma coisa muito importante, que é você se conhecer. É o mais importante nesse momento, você se conhecer. Alguém vai perguntar, tenho certo, tenho errado? Não, aqui a gente está fazendo um perfil para vocês irem se conhecendo e depois a gente vai melhorando essa questão da organização financeira de vocês. Então vamos lá. Essas nossas 3 questões aqui, vamos à frente. Tenho vergonha de pedir desconto? Vamos lá. Câmera aqui, ó, olhando para mim, gente, olhando exatamente para mim aqui. Você vai na loja, tá com o dinheirinho ali no bolso, ou cartão, eu prefiro dinheiro, né? Dinheiro eu consigo sempre mais desconto. Você chega lá, o cidadão está lá, você está querendo comprar, digamos, uma calça que você gosta muito, né? E está lá, R$100. E você está em dinheiro, ele está dizendo à vista R$100, a prazo 120. Obviamente o ideal é pagar à vista, mas se chegou à vista, ele diz assim, R$100 à vista. Em dinheiro o cartão, diz assim, mas olha, o cartão ele tem que pagar uma taxa para a administradora do cartão. Chega lá, eu estou pagando em dinheiro, não tem condições de me dar um desconto? Tem que pedir desconto. Não é vergonha, muito pelo contrário, isso vai mostrar um equilíbrio. Por exemplo, tem algumas culturas, por exemplo, no Oriente Médio, que se você não pedir desconto, é quase uma ofensa para o comerciante. E aqui a gente perdeu, parece que é feio pedir desconto, é coisa de pobre. Não é, é coisa de gente que sabe o valor do dinheiro. Então, gente, todas as vezes nós temos que melhorar a nossa cultura da pechincha. Tranquilo? Vamos para a segunda questão. Tenho medo de pedir aumento de salário. Opa, aqui é uma questão um pouquinho mais complexa. Primeiro, você tem que saber se o trabalho que você está executando, a sua chefia, ela está contente com você. Porque se você não estiver contente, o trabalho que você está fazendo não está adequado, não está numa condição mínima, o que vai acontecer? Vai pedir um aumento e você pode acabar saindo tiro pela culatra, você pode acabar se prejudicando. Porém, você desenvolvendo um bom trabalho e você vendo que aquele trabalho precisa ser mais reconhecido, não tem problema. Por isso tem que ter um equilíbrio exatamente sobre esse dinheiro, sobre esse aumento que você vai pedir. Penso que os ricos são maus e os pobres são bons. Bem, isso daqui é o que a gente chama de preconceito. Dinheiro não tem nada a ver em ser bom ou mal. Isso é uma característica pessoal, não é verdade? Então, nós temos que desmistificar que quem tem muito dinheiro é uma pessoa mal. Quem garante que essa pessoa não trabalhou muito? E quando eu falo rico, às vezes o rico é uma questão de perspectiva, né? Alguém que tenha ou não tem onde morar, vê uma pessoa morando bem, para ela aquela pessoa já é uma pessoa rica. Rica é aquela pessoa também, para nós o conceito vai ser aquela pessoa que sabe trabalhar com dinheiro, porque eu conheço histórias de herdeiros que herdaram milhões e em poucos anos, por não saber lidar com seu dinheiro, perderam tudo. E o pobre, nem sempre o pobre é bom também. Então esse é apenas um mito, então vocês têm que tomar muito cuidado. Vamos para a nossa segunda tomada aqui de reflexão aqui. Estou certo que investir para quem tem muito dinheiro. Então só vale investir para quem tem muito dinheiro. Se o dinheiro está sobrando, é porque tem alguma coisa errada. Vamos lá, vou dar um tempinho para vocês pensarem, já voltamos a discutir essas questões.
Bem, pessoal, vocês notaram que o professor esqueceu de ler a sexta questão, mas vocês fizeram ela também, né? Vamos lá discutir rapidamente lá. Então, vamos lá. Creio que investir é para quem tem muito dinheiro. Não, gente. Eu falo para vocês, um pouquinho, se organizando financeiramente, nem comece com 15, 20, 30 reais, 50, né? Muito pouco, 50 por mês, você vai tomando gosto e organizando, você vai poder aumentar. Então, não é apenas rico. Se o dinheiro está sobrando é porque alguma coisa está errada. Se não está sobrando para você investir, isso sim está errado, porque você não está sabendo organizar a sua vida financeira. A sua vida financeira tem que ser muito bem organizada. Agora vem aquela questão que o professor esqueceu, não foi de propósito. Numa roda de amigos, vocês, por exemplo, dividem a conta igualmente ou cada um paga o seu? O que é mais justo? O que vocês acham? Eu, na minha opinião, cada um paga o que consumiu, não é verdade? Porque um lá pediu a não ser que vocês consumiram juntos, por exemplo, todo mundo pediu uma porção, por exemplo, e foi irmanamente todo mundo fez, daí tem lógica. Agora, se você foi num restaurante, um pediu um prato que custa mais caro, o outro pegou um prato que custa menos, é óbvio que cada um paga o seu bom senso, gente. Isso tem que ter dentro da educação financeira. Agora vamos para a última rodada aqui de reflexões. Meus pais não falam sobre dinheiro comigo, só sei que a situação está muito difícil. Eu acho que a poupança é a melhor maneira de investir o meu dinheiro para garantir um futuro mais seguro. Eu acho que se alguém ficou rico é porque fez algo errado. Pense um pouquinho, a gente já volta a refletir em relação a essas questões. E aí a questão, gente, são questões para vocês refletirem, a gente não se preocupe, hoje não tem todas as respostas, é apenas uma reflexão que nos próximos vídeos a gente vai aprofundar cada um desses itens. Então vamos lá. A respeito dos pais não falarem com seus filhos sobre a situação financeira, isso está totalmente errado. A gente tem que falar com os nossos filhos, tem que discutir, colocar responsabilidade sobre todo mundo no que a gente chama de orçamento familiar.
Tanto que o nome diz orçamento familiar. Então todo mundo tem que conversar desde pequenininho. Se vocês não fizeram, foi errado, vocês não vão fazer futuramente com os filhos de vocês. Vocês têm que conversar desde pequenininho e dar responsabilidades dentro da parte que cabe do orçamento familiar. A poupança é a melhor maneira de investir? Não, não necessariamente. Por quê? Tem alguns momentos que a poupança é importante, né? Ela pode ser um meio para começar a poupar, mas nem sempre é a melhor situação. Por exemplo, coloquei aqui umas situações, por exemplo, em relação ao Tesouro Direto. O que é Tesouro Direto? É aquele dinheiro que a gente empresta direto ao governo. Ou CDB, que é um título que os bancos ofertam, similar ao Tesouro Direto, que é os bancos que fazem. Ó. A poupança nessa simulação, 1.054. No caso aqui do Tesouro Direto, 1.061, e no caso CDB, 1.069. Então vocês vejam que tem rendimento. Vocês vejam que tanto o Tesouro Direto como o CDB tem também uma alíquota de imposto de renda, que a poupança é isenta. Então depende da situação. Todas elas são produtos que a gente vai ter que ver a melhor adequação à nossa realidade. Eu acho que alguém ficou rico porque fez algo errado. Não, gente. Não pode se pensar dessa maneira, é uma coisa muito simplista e você está uniformizando uma coisa que não é verdade. Hoje em dia muita gente pode ficar rico exatamente trabalhando e sabendo trabalhar com dinheiro. Essa é a dica que a gente tem que fazer. Mas será que a gente precisa ficar rico para ter uma vida financeira feliz? Nem sempre. Pode ser um sonho, porém não é todo mundo que vai acontecer isso. Mas todo mundo tem que ter uma vida financeira feliz. Essas questões, então, gente, não tem uma resposta apenas. Tudo vai se adequar à sua vida e à sua situação. Tranquilo? Uma atividade mão na massa que a gente vai propor para vocês. Considerando as respostas da enquete, mapeie 4 hábitos que você pretende modificar a partir dos princípios da educação financeira. Na sequência, liste 2 ações com prazo para realizá-la, muito importante, que você pode iniciar nos próximos dias para melhorar a sua saúde financeira. Por exemplo, estou certo que investir é para quem tem muito dinheiro. Ação 1, pesquisar mais sobre investimento durante uma semana. Ação 2, conversar sobre investimentos com a minha família para verificar a possibilidade de começarmos a investir. Na sequência, discute seus planos com um colega. Vocês tiveram os mesmos problemas? As soluções sugeridas foram similares? Para fazer isso, eu sempre digo, faça quadros comparativos onde você vai anotar e fazer essa comparação. Aí, o objetivo dessa mão na massa é exatamente levantar questões. Então, nós conversamos nesse vídeo a respeito das desmistificações das crenças em relação ao dinheiro e os questionamentos de comportamentos e ideias que limitam o nosso conhecimento a respeito do dinheiro e a função do dinheiro. Então, espero que vocês tenham gostado desse início da nossa educação financeira e que nos próximos vídeos a gente vai ainda continuar desmistificando, falando cada um dos itens e também outros que a gente nem abordou nesse vídeo. Até breve, pessoal!